Olá, queridos amigos, queridos irmãos, graça e paz sejam convosco, amém? Queridos, vamos curvar as nossas frontes e adorarmos ao nosso Deus? Então vamos. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais um dia reunidos em Tua santa presença. Paizinho querido, neste momento, unge os nossos lábios, unge a nossa mente, nosso coração, para que nós possamos entender de fato o que o Senhor quer dizer às nossas vidas, meu Pai. Que nós estejamos abertos, Senhor, para entendermos a Tua palavra. Vai nos dando sabedoria, Senhor, vai nos dando conhecimento, entendimento, através desse estudo bíblico que estamos fazendo, meu Pai. Que o Senhor possa fazer o impossível na vida dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo Jesus. Aqueles, Senhor, que estão em busca, à procura de um emprego. Que o Senhor possa abrir as portas de oportunidade de emprego na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um daqueles meus irmãos que estão passando pelo momento do luto. Um momento difícil, meu Pai. Que o Senhor possa estar quebrantando os corações. Que o Senhor possa estar confortando, consolando-os. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos continuar adorando o nosso Deus com a música toda especial? Então vamos. Me encontrar, me sentir em teus braços é o que me dá forças, meu Pai. Não existe lugar mais seguro para eu me esconder, descansar. Não haverá outro lugar para ir sem tua mão guiando meus pés aonde for, oh meu Senhor. Segura eu estou em ti, nas asas do teu amor eu vou voar pros teus braços, Senhor, descansar em tua paz, oh meu Deus, e sentir que em teus braços eu segura estou. Não quero ficar longe do teu amor, oh meu Pai. Te perder, me perder, eu não posso, pois em ti a esperança está. Não me deixe perder o caminho, quero sentir teu poder. Eu sei que jamais haverá alguém que me ame assim e entenda o que há em mim, em meu coração. Tua graça me bastará, eu sei. Teu amor será um refúgio para mim. Vou voar pros teus braços, Senhor, descansar em tua paz, oh meu Deus, e sentir que em teus braços eu segura estou. Não quero ficar longe do teu amor, vou voar e sentir que em teus braços eu segura estou. Não quero ficar longe do teu amor, ó meu Pai, ó meu Pai. Aleluias! Glórias a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, queridos. Seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Paizinho querido, nosso Senhor amado. Amém, queridos? Já chega chegando aí nesse vídeo, sinta o dedo no like, deixa o seu joinha, a sua curtida, faça o seu comentário, queridos. Queridos amigos, queridas amigas, se inscrevam no meu canal, que é nosso canal. Esse canal veio direto do trono de Deus para as nossas vidas,
para nos abençoar através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a boca de Deus falando conosco, queridos. E compartilhe esses vídeos com todos os seus amigos em suas redes sociais. Por que, irmã Shirley, que nós vamos fazer isso? Olha, quem está chegando? Ela! Ela responde por quê, queridos? A Bíblia Sagrada, a boca de Deus falando conosco. Queridos, quando vocês compartilham esses vídeos que estão pregando, nós estamos pregando o ID de nosso Senhor Jesus Cristo, levando a palavra de Deus por todo o mundo, queridos, a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, quando vocês se inscrevem no canal, o canal cresce, queridos, e nós vamos nos tornando cada vez mais uma família abençoada, unida, porque Deus quer que nós sejamos um mesmo corpo no Senhor, uma só voz, um mesmo louvor. Então, quando nós nos unimos, e através desse canal, vocês compartilham os vídeos com seus amigos em suas redes sociais, queridos, o Evangelho é pregado a todo mundo, ao universo. Chega aos 4 cantos do mundo, queridos. Entenderam? Então, a mensagem de Cristo precisa chegar a todas as tribos, queridos. Tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Vocês acreditam nisso? Não sabem quem é o Deus verdadeiro. Então, chegando um vídeo desse aqui, que prega a palavra de Deus, esse estudo bíblico aqui, queridos, é uma pregação. Então, queridos, me ajudem, façam missão juntos comigo. Vamos nos unir e vamos pregar juntos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias neste momento, no Novo Testamento. Hoje nós estudaremos o terceiro Evangelho, Evangelho segundo Lucas, queridos. Nós vamos começar esse estudo a partir do capítulo 4, página 1338. Jesus volta para a Galileia e principia a sua missão, a partir do versículo 14, queridos. Então, página 1338, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 14 em diante. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Amém, queridos? O nosso Cristo sendo glorificado, queridos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui reunidos. O nosso único intuito de estarmos aqui é estudarmos a palavra de Deus, para que o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado e adorado entre as nações, para que todos os reis da terra se prostrem de joelhos e adorem ao nosso Deus. Amém, queridos? Vamos continuar. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Vejam isso, queridos. Versículo 16. Uai, irmã Shirley, você não vai ler onde que está as passagens do rodapé e também aí embaixo do título? Não, queridos, porque nós estamos aqui fazendo esse estudo para que possamos encontrar os 3 evangelhos. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez e não sabe do que se trata, nós estamos encontrando os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, para podermos ir de encontro com o que estamos estudando no Antigo Testamento, o livro de Gênesis. Tá bom, queridos? Então, nós vamos só fazer o estudo aqui hoje, sem lermos o rodapé, e aqui abaixo do título, por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 54 ao 58, Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 4. É onde estão essas passagens também, tá bom? Nesses livros também está essa passagem bíblica, que nós vamos, essa história aqui. Mas nós só vamos ler aqui, depois nós vamos encontrar, e aí vai ser tudo junto. Quando nós encontrarmos os 3 evangelhos no mesmo lugar, que nós vamos chegar já já, aí nós vamos estudar assim.
Mateus, Marcos e Lucas. Tá bom, queridos? Vamos continuar. Para quem não está entendendo nada, vai maratonando os meus vídeos, vai assistindo vídeo a vídeo que vocês vão entender. Tá bom, queridos? Vamos prosseguir. Versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Quem, irmã Shirley? Jesus Cristo, queridos. Ele guardava o sábado, porque o sábado é o dia do Senhor. O dia que o nosso Criador, o nosso Senhor Deus, nos ordenou para que pudéssemos guardar. Então, no dia do Senhor, no sábado, Jesus, olha só, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, que é hoje que estamos reunidos aqui no sábado, dia do Senhor, na sinagoga, no caso seria a igreja, tá bom? Segundo o seu costume. Observem que era o costume de Jesus todos os sábados ir pregar na sinagoga. Certo, queridos? E levantou-se para ler a Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos, versículo 17. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Estão observando, queridos, para que Jesus veio? Foi para isso aqui que Jesus veio. Vamos de novo, versículo 18. Vamos abrir as nossas mentes, colocar o nosso 5% do cérebro para entender o que Jesus está dizendo. Olha só o que ele leu, que já estava escrito no livro do profeta Isaías. O próprio Senhor Jesus Cristo, lendo a profecia que era para ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que Jesus veio, queridos. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se no banco. Jesus Cristo entregou o livro e se assentou ali no banco. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Sentiram a presença de Deus, queridos. Perceberam que Jesus não era um membro comum. Então vamos ver. Versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha isso, queridos. Versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Estão observando isso, queridos, como que é o ser humano? Nós, seres humanos, queremos colocar... Parece que temos prazer em diminuir a pessoa. Jesus, o Filho de Deus, estava ali na frente deles, eles maravilhados, sentindo a presença de Deus, observando que Jesus não era um ser humano comum, mas quiseram dar um título. Queridos, parem com isso. Eu, por exemplo, estou aqui sendo usada como instrumento nas mãos do Senhor, como um vaso de bênção na mão do oleiro. E vários irmãozinhos, amigos, estão entrando em contato comigo pelo Messenger do Facebook, perguntando se eu sou pastora, querendo me dar um título. Queridos, eu não sou pastora. Eu sou um ser humano como vocês, que tenho curiosidade de conhecer do meu Pai Celeste, o meu Criador. Eu não tenho títulos. Se eu tivesse título, queridos, se eu fosse uma pastora, eu nem poderia estar pregando o evangelho da forma correta que eu estou pregando. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu tenho essa liberdade de pregar dessa forma, queridos.
fazendo esse estudo bíblico, que é uma pregação, mas eu faço questão de não ficar falando com as minhas palavras, estou lendo a Bíblia para vocês acreditarem, queridos, que é a Bíblia Sagrada que está falando. Não estou aqui para inventar. Eu sei vários versículos bíblicos de cor, mas eu não falo sem a Bíblia na mão. Eu faço questão de falar a página da Bíblia para vocês irem lá na Bíblia de vocês e observarem que eu estou falando o que está escrito na palavra. Não estou inventando, queridos. Eu só estou traduzindo para vocês que não conhecem, que não entendem, que várias pessoas falam, irmã Sheila, eu não entendia nada de Bíblia. Agora que eu estou estudando com você, eu estou entendendo. Por quê? Porque nós oramos e o Espírito Santo está abrindo o entendimento de vocês. O meu intuito é esse, queridos. Aqui é um canal, tudo aqui é gratuito. Não precisa ficar com medo de se inscrever no canal pensando que vai ter que pagar alguma coisa. Queridos, não paga. Aqui é tudo de graça. Tudo vem direto do trono do Pai. Para mim é um prazer, é uma honra poder estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês, meus irmãos em Cristo Jesus. O que eu quero, queridos, na verdade, é que vocês abram as suas mentes, os seus corações, para que Jesus está voltando, queridos. E eu quero que vocês conheçam a palavra de Deus, para que quando vocês estiverem passando por uma grande tribulação que vai acontecer, vocês estejam alicerçados na palavra e vocês possam se sentir amados por Deus no momento difícil, porque, queridos, é bem complicado quando nós estamos passando, por exemplo, pelo luto, quando nós perdemos um ente querido, é muito complicado. Muitas vezes a fé da gente fraqueja, queridos, ela vacila, ela oscila, a gente chega a duvidar de Deus, porque a gente se apega ao ser humano, queridos. Agora pensa, se nós como seres humanos sentimos tanta saudade de um ente querido que partiu, que vai embora, que volta para o pó, e o espírito volta para Deus, e a pessoa está descansando no Senhor, aguardando a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora pensem bem, queridos, se nós seres humanos sentimos tanta falta do outro ser humano, imagina Deus, o Criador, como não sente saudade de nós? Deus sente saudade de nós, queridos, porque Ele nos criou. Nós somos feituras, criaturas do Criador. Não pense você que é casada, minha irmãzinha, que o seu marido é objeto seu. Ele não é, ele não te pertence. O seu marido é do Senhor, Deus. Ele te entregou para você cuidar do seu marido. Seus filhos não são seus. Por isso que muitas vezes, queridos, vocês idolatram tanto um filho que Deus leva, porque Deus não aceita dividir a glória dele com o ser humano. Vou ser bem sincera com vocês, queridos. Quando nós lemos os 10 mandamentos, eu falei, observem, queridos. Olha isso, queridos. Eu estou alertando vocês o que Deus está falando. A palavra de Deus fala que Deus é um Deus zeloso. A palavra zeloso é um Deus que tem ciúmes. Ele não aceita que nós façamos outra coisa, outro ser humano, como um ídolo. Nós levantemos um ídolo. Deus não aceita. Inclusive, nós vamos encontrar no livro de Gênesis, que é por isso que eu estou aqui estudando com vocês, para vocês verem, o próprio Jesus falando que ele não divide a glória dele com ninguém. E outra coisa, queridos, Jesus não precisa de mão humana para fazer uma casa para ele habitar. Deus não precisa que o ser humano construa uma casinha para ele morar. Ele vai falar aqui na palavra que ele não precisa disso. Deus é o Criador, ele não precisa de casa. Jesus falou aqui, nós lemos o Evangelho, ele falando que as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, ele não tinha onde reclinar a cabeça, queridos, ele não precisava de casa. Ele é o próprio Deus, Jesus. Ele ia para os montes e por lá mesmo ele dormia. Não precisava de uma casa, disso, daquilo. Não tem medo como nós temos medo. Nós temos medo, queridos. Nós queremos ficar dentro de uma toquinha com medo do outro ser humano. Não deveríamos agir dessa forma. Se nós nos amássemos de verdade e tivéssemos de fato temor a Deus, o mundo não estaria como está, queridos. Essa desordem e essa falta de amor. E a palavra de Deus fala que nos últimos dias, antecedendo a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mundo estaria dessa forma que está.
quase todos os seres humanos esfriaria o coração. Está escrito, queridos. Aonde, irmã Chile? Vamos ver? Vamos ver? Então vamos. Eu gosto de falar, queridos, e mostrar. Porque muitos que estão aí, que nunca leram a Bíblia, não sabem onde que está. Essa irmã está inventando esse versículo, aproveitando que ela tem um conhecimento e está inventando. Não, queridos, aqui comigo é assim, eu falo e mostro. Página 1285, não sou como esses que falam, vocês não entendem nada, o que eles estão pregando. Queridos, muitas vezes a pessoa faz isso até para dar uma embromação, para vocês não entenderem mesmo e fazer tudo que eles querem, porque aí eles enganam vocês, que são os falsos mestres que a Bíblia fala. E aí vocês ficam com medo de tudo que eles mandarem vocês fazerem, vocês fazem. Aí vocês dão tudo para eles, né? Então vamos lá. Página 1285, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vão até o Dr. Google, que vocês gostam muito de consultar o Google, e procurem a palavra, o significado da palavra iniquidade, para vocês verem. Vocês vão entender direitinho. Não vou ficar aqui falando blá, 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 não. Pega o dicionário, pega o Dr. Google, que vocês pesquisam bastante, e vejam o que significa. Vocês vão observar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E é o que a gente está vendo, queridos. O ser humano com medo de outro ser humano e aproximando dos animaizinhos. Prefere criar um cachorro, dizer que é seu filho, pega um porquinho, daqueles porquinhos bonitinhos que tem para criar, passa cremezinho no porquinho e fala que é um filho. Ô, queridos, vamos abandonar essa ignorância. Deus não aceita que nós adoremos a outros deuses. Tá bom, queridos? Onde está isso, irmã Shirley? Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 20. Vocês podem ler o capítulo 20 de Êxodo que vocês vão ver. Nós já lemos aqui várias vezes. É só dar uma olhadinha aí nos vídeos. Assistam os vídeos que vocês vão ver. Vamos continuar, queridos. Versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Vamos prosseguir, queridos. Versículo 24. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Olha, queridos, o que Jesus está dizendo. E isso é uma grande verdade. Olha só, queridos. Eu saí de uma cidadezinha do interior. Deus me levou para uma grande capital. Lá nessa capital, aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Já tem 30 anos isso. Deus me usou tremendamente nessa grande capital. Me usou de que forma? No meu local de trabalho, que era uma grande empresa. Me usou em várias empresas que eu trabalhei. Me usava tremendamente dentro da igreja nos ministérios. Quais ministérios, irmã Chile? Ministério de equipe de criança, Ministério do Louvor, que é o Ministério da Música, Ministério de Pregação. Deus me levou para uma outra cidade do interior, uma cidade maior do interior. Quase que essa cidade seria a capital do interior. Me usou tremendamente nessa cidade. Aí eu retorno para a cidade de onde Deus me tirou. Deus vai me levando, queridos. Eu sou solteira. Deus pode me levar para onde Ele quiser, porque eu vou fazendo a vontade de Deus. Porque eu quero que o querer de Deus seja o meu querer. Que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, seja a minha vontade. E não que as minhas vontades se cumpram. Eu quero que a vontade de Deus se cumpra na minha vida.
Porque nós pedimos errado, queridos. Nós pensamos que estamos pedindo coisa boa demais, pedimos coisa ruim. E eu prefiro fazer a vontade de Deus. Me esquivar das minhas vontades, deixar minhas vontades ali de lado. A gente sofre com isso, porque não é fácil lutar com as vontades. Mas eu prefiro assim, queridos, sofrer naquele momento, que é passageiro, do que fazer uma escolha errada diante do Senhor. E aí você pagar o preço. Então, queridos, olha o que Jesus está dizendo. Irmã Shirley, o que é que você quis dizer com isso? Deus te usou tremendamente. E é quando eu retorno para a cidade que eu nasci? Principalmente dentro da igreja, muitas vezes, Deus não me usou da forma que seria para me usar. E muitas vezes, querida, a paciência da gente esgota, porque a gente não aguenta tanta perseguição. E acabamos entregando os ministérios. E aí, para quê? Ficar indo só para a igreja, só para sentar no banco, se Deus te deu tantos dons? Queridos, muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja e estão perdidas, não estão percebendo, com fofocas, intrigas. E pega uma pessoa que é ungida por Deus e pode jogar essa pessoa para fora. Mas pensa que a pessoa para por isso? Não, queridos. Quando Deus tem um chamado em nossa vida, quando Deus tem uma missão, nos designa uma missão, por enquanto nós não cumprimos essa missão, a gente permanece por aqui, até Deus usar a gente tremendamente para cumprir essa missão. Então aqui nós vemos Jesus também. Por isso que muitas vezes a gente se conforta através da palavra, porque a gente lida com o ser humano, é tão complicado, você está servindo a Deus, o ministério não é nosso, queridos, o ministério é de Cristo. Então, pare com essa perseguição dentro das igrejas, um irmão perseguindo outro irmão, querem tirar o cargo do outro irmão, porque eu não tenho esse dom, você também não vai ter. Oh, queridos, não façam isso, é muito feio. E existe essa guerrinha horrorosa dentro das igrejas. Ridículo, isso é ridículo, queridos. Envergonha o evangelho de Cristo, sabe? Para com isso. A palavra de Deus não apoia mexeriqueiro. Essas intrigas, essas invejas, contendas. O Espírito Santo não habita nesse tipo de confusão. Nesse lugar com confusão assim, o Espírito Santo vai embora, queridos. Então é muito melhor a gente estar assim ao ar livre, no lugar, olha que lindo, os pássaros cantando, em meio à natureza, no dia do Senhor, pregando o Evangelho de Cristo, do que estar muitas vezes dentro de um lugar, um local com 4 paredes, mas é uma confusão, uma guerra, só Cristo, viu? Então vamos lá. O que nosso Senhor Jesus Cristo está falando? Ele dentro da sinagoga, aqui está bem claro para vocês verem, ele foi para dentro da sinagoga, mas olha o que ele disse. Versículo 24. E prosseguiu Jesus Cristo. De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Olha isso, queridos. Viram que eu não estou inventando? O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo, porque ele era o Filho de Deus. E aí colocaram um título para ele, não é este. Olha o que falaram. Aqui no versículo 22, e perguntavam, não é este o filho de José, que seria um carpinteiro, né, no caso? Jesus tinha profissão, o pai dele, José, tinha uma profissão de carpinteiro, mas quiseram colocar ele como filho de pai terreno, e ele não aceitou isso. Jesus, ele era filho de Deus, o Pai Celestial. Vamos prosseguir, é Jesus que está falando. Versículo 25, na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, queridos, reinando grande fome em toda a terra, 3 anos e meio de fome. E a nenhuma delas, nenhuma das viúvas, foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Versículo 27. Página 1339. Página virada, queridos. Passamos para outra página. Vamos esquecer o passado, essas perseguições dentro das igrejas que eu estou falando. O mais importante, queridos, não é você estar dentro da igreja sem estudar a palavra de Deus, não adianta nada. Você só ir ali bater o ponto da igreja. O mais importante é que você esteja firme
aos pés da cruz de Cristo. Pode ser dentro da sua casa mesmo, dentro do seu quarto, você estudando a palavra, aqui assistindo os vídeos abençoados. Mas que você seja luz por onde você for. E parem, queridos, de querer colocar títulos nas pessoas. Eu não gosto de rótulos, eu não gosto de títulos. Eu sou uma missionária voluntária, porque eu sou batizada nas águas, eu sou uma serva do Deus Altíssimo. E independente de eu estar batendo ponto na igreja, se eu vou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, não é nada disso. O mais importante é o que eu faço. Todos os dias eu medito na mensagem da cruz e eu me dedico, queridos, para o Senhor. A minha vida é para o Senhor. A vontade dele opera em minha vida. O meu viver é para Cristo. Então, eu não quero títulos, eu não gosto de títulos. Eu sou uma missionária voluntária. Não dependo de igreja para ser uma missionária, para pregar o evangelho. Vocês estão vendo aqui. É tudo de graça aqui. Vocês não precisam pagar nada. Então, não fiquem com medo. Se inscreva no canal, queridos. Ainda onde está o nome inscrever-se. Você entra no YouTube. Entra aí no YouTube. Vai na lupinha de pesquisa, coloca o nome Shirley Rosa Silva, é o meu nome. Shirley com CH. Eu vou soletrar. CHIRLEY. Shirley Rosa Silva. Aí você entra no vídeo. Quando você está assistindo o vídeo, tem um lugarzinho que tem um joinha assim, aí você bate o dedinho no joinha para cima. Ao lado tem um lugar para colocar, tem o nome comentário, você comenta o que você quiser. Você é livre para comentar o que você quiser. Aí você tem o nome compartilhar. Você toca o dedinho, o ícone vai te dirigir para onde você quer compartilhar. Se for no WhatsApp, você toca no ícone do WhatsApp, no aplicativo, e marca todos os seus amigos e vai distribuindo o vídeo. Para inscrever-se, tem o nome inscrever-se. Você toca o dedinho nesse nome, pronto, já sai assim, escrito. Pronto, olha que fácil. Tudo de graça, não precisa ficar se preocupando, pensando, se eu me inscrever nesse canal vou ter que pagar alguma coisa. Paga nada, queridos, que é tudo de graça. Vamos lá. Continuando, versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Olha, queridos, que eu acabei de dizer para vocês. Estão pensando que é só conosco, pessoas humanas normais, que acontece essa perseguição dentro da igreja, dentro da sinagoga. Jesus foi falar e o que aconteceu? Eles se encheram de ira com a pessoa de Cristo. É a palavra de Deus que está dizendo, o versículo 28. Todos na sinagoga, não está falando 1, 2, 3, todos na sinagoga, ouvindo estas palavras de Jesus, ouvindo estas coisas que ele falou, se encheram de ira. Viram, queridos? Não é só com a gente, não, que acontece isso, não. Essa perseguição dentro da igreja sempre aconteceu. Todas as vezes que Jesus ia na sinagoga, isso que eu estou estudando a Bíblia com vocês, para vocês verem, todas as vezes que Jesus ia para a sinagoga, pregava assim maravilhosamente, as pessoas ficavam assim encantadas, mas os escribas e fariseus e os saduceus, os religiosos, se enchiam de ira. E por quê? Porque Jesus estava falando a verdade, queridos. Vamos aqui. Jesus falava as doutrinas dos céus para a multidão. E eles, as doutrinas dos homens. Olha que diferença. É isso que acontece, queridos. Muitas doutrinas de homens, muitos costumes, tradições, que já se passaram e eles querem continuar até hoje. Vamos aqui. Versículo 29. E levantando-se, expulsaram-no. Observem, expulsaram Jesus de dentro da sinagoga. Olha isso. Versículo 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo.
Estão observando o que estavam fazendo com Jesus, o Mestre? Não era com qualquer pessoa, não, queridos. Isso aqui que eu acabei de ler com vocês, eles estavam fazendo isso com Jesus. E vamos prosseguir, versículo 30, para vocês verem se eu estou inventando alguma coisa. Olha o que a palavra de Deus fala. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Estão vendo que até Jesus se retirava da sinagoga? Por que nós não vamos nos retirar também, quando estamos sendo perseguidos? É melhor, queridos, do que a gente se perder dentro da igreja, porque se você continuar, quando fica aquele ambiente de fofoca, de intrigas, de inveja, se você permanecer ali, o que vai acontecer? Você vai tomar raiva de Deus, achando que a culpa é de Deus. Você vai ficar chateado, com ódio das pessoas. Então, olha aqui o que Jesus nos ensina. Quando acontece toda essa tribulação, afasta. Afasta um pouco, fica ali, ó, no seu cantinho. Olha aqui, Jesus, porém, passando por entre eles, dá licença, deixa eu passar, retirou-se. Viram? Nós vamos ver isso em vários lugares, por isso que eu estou estudando com vocês os evangelhos, para vocês verem como que nós devemos proceder. Jesus nos deixou exemplos, então vamos lá. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Queridos, essa passagem só está no Evangelho segundo Lucas e segundo Marcos. Não tem no Evangelho de Mateus e não tem no Evangelho segundo João, tá bom? Então, nós já estudamos no Evangelho de Marcos. Eu vou falar só assim, Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Você já sabe que são os Evangelhos. Então, nós só vamos discorrer aqui o estudo. Versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Observem, no sábado. E muito, queridos, a palavra de Deus não fala do domingo, tá bom? Só fala no sábado. Por isso que eu estou estudando os evangelhos com vocês. Vocês não vão ver em momento nenhum falando a palavra domingo. Não tem na Bíblia, tá bom? Tem uma passagem, falando o primeiro dia da semana, que nós vamos ver por que fala. Porque eles guardaram o sábado, que é o 7º dia, e aí, no primeiro dia da semana, que é o domingo, eles foram até aquele local. Nós vamos ver, já está aproximando de lá. Então, vamos ver. Versículo 31. E desceu Jesus Cristo a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Viram? E muito se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Expulsou o demônio do homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Primeiro jogou o homem lá no chão. Eu falo assim porque tem adolescentes, de vez em quando sai uma gíriazinha aqui, o cara jogou o homem ao chão, o demônio, e o cara rolou ali, o homem rolou no chão, mas aí o demônio saiu dele sem lhe fazer mal. Versículo 36. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. A cura da sogra de Pedro. É lindo isso aqui, queridos. Isso aqui é pequenininho, só 2 versículos. Deixando ele a sinagoga, Jesus saiu ali da sinagoga, no caso seria a igreja, hoje. Foi para a casa de Simão, que é Pedro. Ora, a sogra de Simão Pedro, queridos, achava-se enferma
com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Queridos, essa febre aqui, para quem já teve aí a Covid, vai entender direitinho. Para quem já teve várias doenças, tipo dengue, vai entender que febre é essa aqui. É aquela febre, queridos, que você está morre e não morre. Você está entendendo? E aqui, no caso, queridos, praticamente, na verdade, a sogra de Simão Pedro estava semi-morta, queridos. Ela estava praticamente morta. Jesus fazia os milagres, a pessoa já estava nas últimas. Aí depois ele vai passar a fazer os milagres depois que a pessoa morrer, porque o povo não acreditava. Porque eles achavam assim, não estava morto não. Estava só dormindo, como se a pessoa tivesse aquele sono de um descanso que a gente dorme e tal. Mas quando a gente dorme, queridos, a palavra de Deus fala que o sono, a morte é comparada com o sono. Quando nós dormimos, nós não temos razão, nós não temos entendimento, não temos noção do que está acontecendo, queridos. Tá bom? Então aqui, queridos, ela, a sogra de Pedro, estava com uma febre terrível a ponto da morte. E Jesus curou-a. Versículo 39, inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre. Estão observando? Jesus, na verdade, repreendeu a morte. Essa febre aqui, queridos, quem esteve com Covid, que ficou no estado de coma, no hospital, morre ou não morre, vai entender direitinho o que é essa passagem aqui. É aquela situação. A pessoa só vive novamente por um milagre de Deus. Foi o que aconteceu aqui com a sogra de Pedro. Essa febre aqui, ela estava ardendo em febre, queridos. E Jesus repreendeu a febre. E esta, que é a sogra de Simão Pedro, a deixou. A febre deixou a sogra de Simão Pedro. E logo se levantou, passando a servi-los. Aqui não fala que tem outros discípulos, mas no Evangelho, segundo Marcos, no capítulo 1, do versículo 29 ao 31, vamos só recapitular, que tinham outros discípulos com Jesus. Como ela era sogra de Pedro, então, com certeza, o irmãozinho Pedro, discípulo Pedro, estava lá, né, queridos? Vamos ver quem estava mais? Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 31. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Viram? Estava Simão, Pedro, André, irmão dele. Estavam Tiago e João, os irmãos, reunidos ali com Jesus Cristo. Depois que eles saíram da sinagoga, eles foram com o mestre. Mestre, vamos lá na casa da minha sogra está morre ou não morre? Vamos lá. Ajuda lá, mestre. Deixa minha sogra morrer, não. Pedro falou com Jesus. Aí Jesus foi lá e curou. Tá bom, queridos? Lindo demais, né? Muitas outras curas. Jesus curava, queridos. Por onde ele passava, ele curava. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Estão observando, querido? Jesus não ficava perguntando, você é de que denominação? Você é da Igreja Católica ou é da Igreja Assembleia de Deus? Você é da Igreja Batista, da Adventista, da Testemunho de Jeová? Que igreja que você pertence? Igreja de Cristo? Não, queridos, não tinha nada disso, não tinha esse tanto de igreja naquela época, não. Hoje, queridos, aquele vídeo passado, um vídeo anterior eu fiz, eu falei que devia ter mais ou menos, aproximadamente, de 35 mil a 40 mil igrejas no mundo. Já tem, queridos, mais ou menos 60 mil igrejas no mundo. Quando nós vamos estudar aqui a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, queridos, só fala de 7 igrejas. E olha só, já tem no mundo, queridos, 60 mil igrejas. Por que, irmão Shirley? Porque, queridos, vou falar a grande verdade para vocês. O que eu penso disso?
no meu ponto de vista, a igreja virou um comércio. Tem muita gente ganhando dinheiro aí, sem ensinar a palavra de Deus da forma correta, como eu estou aqui estudando com vocês, queridos. Aí vocês vão lá e eles sugam tudo de vocês, tira todo o pelinho da ovelha, que foi o que nós já estudamos aqui nos vídeos anteriores, que vocês vão ver o que Jesus falou. São esses aí que estão ensinando errado a palavra de Deus, colocando um título, dizendo que é um profeta, que é um pastor, que é isso, que é aquilo, que é um missionário, pedindo dinheiro, sugando dinheiro, e não faz a obra. Se tivesse pegando o dinheiro e aplicando na obra do Senhor, até que ainda ia, queridos, fizesse uma cesta básica, montasse uma cesta para ajudar um irmãozinho carente que chega ali na igreja precisando da cesta, mas não, queridos. Se chegar um irmãozinho pedindo uma cesta básica, com os milhões que eles ganham, que eles compram fazendas, jatinhos, um monte de coisa, não estou radicalizando, tá, queridos? Não estou dizendo que são todas as igrejas que são assim, que são todos os pastores que são assim. Mas a grande maioria está montando igreja para ganhar a vida, queridos. Sugando das ovelhinhas, tirando toda a lã. Tirando dinheiro, ganhando dinheiro, ficando riquíssimos, milionários. Andando de jatinho, comprando fazendas. Vocês veem os escândalos na internet. Tá, queridos? Existem algumas igrejas, são poucas, queridos. As igrejas verdadeiras, a igreja verdadeira, ela é vazia, queridos. Bem vazia. Mas existe. Igreja verdadeira, irmão Chile? Sim, que estuda a palavra de Deus. Existe. Tem igreja que é séria, que o dinheiro do dízimo e da oferta vale a pena, queridos. Vale a pena. Vem uma folha enorme, vale a pena você contribuir nessa igreja. Uma folha enorme, mostrando para onde que vai o dinheiro. Tudo, tintim por tintim, detalhe por detalhe. Os pastores ficam por conta só do evangelho, pregação do evangelho. Então, eu não estou dizendo que são todas as igrejas que são assim, mas a grande maioria, queridos, 99% das igrejas que tem hoje no mundo são oportunistas, são pessoas oportunistas que estão ganhando a vida, ficando milionários, bilionários. Vocês veem aí os escândalos. E a Bíblia Sagrada nem é pregada. Eles pregam um textinho, um versículo que tira fora do contexto e viram e pede dízimo e o povo fica com medo porque não conhece a Bíblia e dá e vira isso. Vamos lá, queridos. Continuando. Muitas outras curas, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele, Jesus Cristo, os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Viram? Jesus não queria que soubessem. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Capítulo 5, queridos. A pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Vamos virar a página virada. Página 1340, versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Olha, queridos, Jesus ia de boa para um barco e lá do barco ele pregava o evangelho. Não precisava estar dentro da sinagoga, porque lá era só confusão. Ele saía de lá e ia pregar nas montanhas, nos montes, sabe? Onde tivesse a multidão ele ia pregar, pregava no barco.
Não precisava de microfone, queridos, porque a voz de Jesus era a voz de Deus. O som que saía da voz de Jesus já... As multidões entendiam tudo. Versículo 4. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro, viram que agora falou Simão Pedro? Estava falando só Simão. Agora Simão Pedro. Prostrou-se aos pés de Jesus, que é isso que nós temos que fazer. Quando Jesus fez o milagre, que o barco não estava nem aguentando mais de tanta pesca, de tanto peixe, queridos. O que Jesus fez? O milagre. O que Simão Pedro fez? Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e adorou. Está vendo? Glorificou o nome de Deus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele duvidou, ficou a noite inteira, mas não exercitou a fé dele e não conseguiu pescar nada, queridos. Mas quando Jesus falou, lança a tua rede, quando ele puxou, veio lotada de peixe. Então é essa fé, do tipo da fé de Deus, que nós temos que ter, queridos. É o que eu sempre falo para vocês. Não vamos ficar nos comparando com quem tem títulos. Eu quero ter a fé do pastor tal. E se ele cair? Porque é um ser humano. Quando cai o pastor da igreja, ninguém quer mais ir na igreja, a porta da igreja se fecha. Então, queridos, vamos nos inspirar em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Tira tempo da sua vida para dedicar a palavra de Deus, queridos. Jesus está voltando. Para de ficar aí pensando em outras coisas, fazendo outras coisas. Vocês encontram tempo para tudo, menos para estudar a palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, quando nós temos Deus na nossa vida, tudo será acrescentado. Olha aqui Jesus acrescentando na vida de Simão Pedro e dos outros discípulos. Simão Pedro ficou com vergonha, se ajoelhou diante de Jesus, aos seus pés, e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, nem sou digno de que o Senhor esteja aqui na minha frente. Em outras palavras, versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. Olha Jesus como é lindo, queridos. Não temas. Eu não vou te castigar por isso, porque sua fé está vacilante, sua fé está pouquinha. Eu não vou te condenar por isso. Olha só, Jesus Cristo falando com Simão Pedro: não temas. Doravante, serás pescador de homens. Olha, queridos. Jesus falou: para de pescar isso aí, larga esse serviço aí, não está com nada não. Siga-me, vamos pregar o evangelho. Você vai ganhar vidas para o reino. E, queridos, vale a pena. Esse trabalho missionário, voluntário que eu estou fazendo aqui, tudo de graça, você não precisa pagar nada. Mas, queridos, só de uma vida ser salvo, eu já estou satisfeita. É para isso que eu estou aqui, para ensinar para vocês. Mas Sheila, eu quero ir lá na igreja, mas eu não estou querendo ir mais porque eu não tenho dinheiro para levar, para dar oferta e dízimo. Pois é. E a casa de Deus não é para isso. É para a casa de Deus, é para a gente ir, frequentar, buscar a Deus. Agora não tem dinheiro, a gente fica pedindo tudo, pede tudo quanto é culto. Faz 5 cultos de campanhas pedindo dinheiro. A gente não quer nem ir na igreja mais, que a gente está desempregado. Vai dar que dinheiro? Vai tirar da boca? Vai tirar a comida, o alimento, que é o importante, que Deus quer que nós nos alimentemos. O alimento, a bebida, o vestir é mais importante.
E aí você vai lá, não quero ir mais para a igreja não tenho dinheiro. Pois é, queridos. Versículo 11. A gente não tem nem ânimo para ir para as igrejas mais, porque é tanta coisa que fala para a gente, que tem que dar dinheiro, que não sei o quê. Vamos lá. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Viram? Puxaram o barquinho cheio de peixe e falaram, quer saber de uma? Vamos seguir o mestre, dá muito mais resultado. Ficamos a noite inteira que querendo pescar, não tinha nenhum peixe, mas quando começamos a andar com Jesus, tudo deu certo. É isso, queridos. Quando nós andamos com Deus, quando nós andamos com Cristo, quando Jesus Cristo está em nossas vidas, ainda que nós estejamos desempregados, Deus faz maravilhas, Deus dá presentes assim. Que presente, meu filho? Deus usa os anjos dele. Os anjos hoje são seres humanos. Deus usa uma pessoa como um vaso na vida da gente e presenteia. Estou aqui, ó, com a Bíblia caindo aos pedaços. Deus pode tocar em um de vocês que estão aí do outro lado do vídeo, assistindo, ou em vários. De repente eu ganho 10 Bíblias. Estão entendendo, queridos? Como, irmã Chile? Milagre de Deus, queridos. Jesus toca no coração, vocês entram em contato comigo, irmã Chile, eu quero te doar uma Bíblia. É assim que acontece. Eu ganho vários presentes, queridos, que o povo me doa desse jeito, que as pessoas me dão. Pode ser membro de família, pode ser irmãozinho que está assistindo o vídeo, pode ser amigos, pode ser... Deus usa os anjos. Ai, vou dar uma Bíblia nova para a irmã Chile. Pode dar, queridos. Eu agradeço. Vamos lá. Continuando. A cura de um leproso. Versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. É a cura de um leproso, queridos. Jesus está ali no lugar e vê um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, quando o homem viu Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, adorando, que é assim que eu falo para vocês, que nós temos que nos ajoelhar dentro do nosso quarto e colocar a boca no pó. É isso que eu falo. Olha aqui o que o homem fez. Olha por que o milagre aconteceu. Ele adorou Jesus, ele viu que Jesus não era um ser humano comum, era Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que estava passando ali, e aquele homem não perdeu a oportunidade, queridos. Então a palavra de Deus está sendo pregada para vocês aqui de graça, e o que vocês estão fazendo perdendo tempo? Eu não tenho uma Bíblia para ler, meu filho, como é que eu vou te dar uma Bíblia? Queridos, quando os profetas chegavam na casa das pessoas, eles não tinham nem comer. Ah, tem farinha aí? Tem, vou fazer um bolo para meu filho, para mim, para meu filho, vou morrer. O profeta falava, não, primeiro você faz para mim. Depois você faz para vocês. Primeiro faz para mim. Quando, queridos, você abençoa o seu próximo, tem várias passagens na Bíblia que falam isso. Você é super abençoado. Não pensa você que, eu tenho uma cesta básica aqui em casa pronta, ganhei essa cesta básica. Eu já vi pessoas, queridos, eu saindo de porta em porta para doar, para montar a cesta básica. Teve uma pessoa que ganhou a cesta e ele insistiu que queria ajudar eu montar a cesta. Falei, irmãozinho, tinha sofrido um acidente, queridos. E ele não tinha, mas ele veio de muletas lá atravessando a casa dele todinha para vir me atender. Eu estava passando de porta em porta recolhendo alimentos para montar a cesta básica para os irmãozinhos que necessitam. E ele é um trabalho árduo meu, viu, queridos? E ele veio e falou, irmã, eu quero ajudar. Eu acabei de ganhar a cesta. Eu falei, queridos, como é que você acabou de ganhar a cesta e vai ajudar se você não tem nem para você? Não, irmã, não tinha nada. Deus visitou minha casa e eu quero ajudar. Olha, queridos, queridos, eu não me aguentei. Chorei até. O homem falou, o que foi, irmãzinha? Eu chorei. Porque olha o entendimento desse homem, olha que fé. Ele não tinha nada. E alguém foi lá na casa dele e doou a cesta básica. Ele queria me ajudar, porque ele queria abençoar, ser usado como vaso de bênção, como ele estava usando muletas, não dava conta de andar, que tinha quebrado a perna. Ele entendeu que eu fui enviada por Deus lá, para ser um anjo de Deus, porque ele queria doar daquela cesta que ele ganhou, ele queria compartilhar com outras pessoas, e através da minha vida, ele passou o alimento e eu fui entregar a cesta básica. Muito lindo, né, queridos? Não sei se vocês entenderam. Vamos correr aqui. Então, queridos, quando Jesus chegou ali, Jesus chegou diante daquele homem, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele,
estendendo a mão, Jesus, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Viram, queridos? Jesus curou na hora, porque o homem adorou Jesus. E, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Que maravilha, queridos. Esse mesmo Cristo, ele atua da mesma forma hoje, queridos. De forma diferente. Muitas vezes você pode estar desempregado aí e, minha irmã, não tenho nem o que comer. E Deus pode enviar uma missionária voluntária, um missionário voluntário até a sua casa com alimento. Não pense que é o missionário que está levando. É Jesus visitando a sua casa. Tá bom, queridos? O missionário e a missionária vai trabalhar arduamente, vai de porta em porta, montar a cesta básica. E o Senhor, através do Espírito Santo, vai iluminar a mente daquele missionário, os passos, e ele vai exatamente na casa que está necessitando. Isso acontece demais comigo, queridos. Jesus me leva exatamente na casa que está necessitando, que está passando ali. Não tem, eu chego nas casas, não tem, queridos, água na geladeira. Não tem uma vasilha com água, porque a água está cortada, a energia está cortada. O marido desempregado, a mulher desempregada. E naquele momento eu chego ali, eles ficam assim, eles choram, queridos, eu choro junto com eles. Eu oro junto com eles e é lindo demais. Eu não fico mostrando essas coisas em redes sociais não, tá, queridos? Eu sou igual a Jesus, não gosto de ficar mostrando, sou muito discreta, sou muito na minha, tá? Mas Deus está vendo tudo. Então vamos continuar. Então quando vocês quiserem abençoar a obra de Deus, o trabalho de Deus, vocês podem entrar em contato com a missionária voluntária, um missionário, porque não vai ficar preso ali só para os da igreja. Muitas vezes tem pessoas aqui fora da igreja, aqui no mundo, precisando de ajuda, queridos. Então o missionário voluntário vai levar para essas pessoas. Não fica escolhendo, isso é da denominação tal, não. E achou um irmãozinho passando necessidade, Deus colocou no caminho da gente, a gente ajuda. Porque é Deus visitando, não somos nós que ajudamos, é Deus. Vamos lá, queridos. E ele, estendendo a mão, Jesus curou, né, da lepra. Versículo, vamos continuar aqui. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Prestem bastante atenção. Próximo vídeo nós vamos detalhar isso aqui. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Começou a escurecer aqui, vocês estão observando que o vídeo vai escurecendo, né, queridos? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Quem, irmã Shirley? Jesus Cristo, queridos. As multidões atrás dele e ele precisava de um lugar para ele orar. É assim que é a vida de um missionário voluntário. Não é dependente de... O missionário voluntário ele não depende da igreja, tá, queridos? Para encaminhar o missionário para outros lugares. Não, eu sou missionária voluntária porque Jesus Cristo me escolheu. Então, Jesus me capacita, ele me dá força, ele me dá saúde e fala, vai, querida, pode sair. Eu saio, vou de porta em porta, o Espírito Santo vai guiando os meus passos e eu vou em oração, queridos, vou agradecendo a Deus, vou adorando a Deus, vou louvando e Deus vai me direcionando. Claro que eu ganho muita porta na cara, mas eu não desisto, queridos. E é muito precioso, queridos, é maravilhoso quando Deus nos usa como instrumento nas mãos dele, como vaso de bênção. Porque a satisfação de todos aqueles nãos que eu ganhei na cara e o tanto de coisa que a gente ouve, missionário voluntário sofre, viu, queridos? As pessoas duvidam da gente. Já me chamaram de patricinha, porque eu vou toda arrumadinha. Falaram assim, olha aqui, irmãzinha, toma aí esse dinheiro para você fazer o lanchinho. Ô, queridos, eu arrastei esse homem para dentro do supermercado e falei, vamos lá, querido, para você ver se esse dinheiro que você me deu. Ele me deu.
R$ 20 na época, queridos. E queria que eu comprasse um pacote de arroz de 5 quilos. Exigiu até a marca Cristal, que é o melhor, mais puxadinho no preço, mais caro. Uma lista de coisas. Eu falei, meu irmão, você tá bem por fora dos preços. Fui com ele lá no supermercado e falei, agora você pega os R$ 20 e pode ir aí nas prateleiras, eu vou esperar bem aqui na boca do caixa, no balcãozinho, você vai escolhendo. Dei a lista para ele das coisas que eu queria que ele comprasse com R$ 20, queridos. Ele não comprou nem o pacote de arroz, que na época acho que era R$ 30, se não me engano, o pacote de arroz. Porque a inflação dispara, tem épocas, né, queridos? Vou voltar agora. Dispara e vai lá, oscila o preço, o arroz estava em falta, estava difícil, não tinha ninguém plantando, foi lá em cima. E aí quando ele chegou em mim e falou, irmãzinha querida, você me perdoa, me desculpa, a hora que ele chegou na boca do caixa, queridos, pagou tudo que eu escolhi lá, ele comprou lá, mas deu dinheiro. E ele falou assim, olha, a primeira vez que eu entro no supermercado fazer compra, geralmente eu dou R$ 300 para minha esposa fazer a compra do mês. Falei, meu querido, e brigo com minha esposa porque ela não compra quase nada, chega lá e fala que uma semana depois não tem mais nada. Falei, pois é, querido, você precisa? Foi uma lavada que o Espírito Santo deu nesse irmãozinho. Ele ficou sem graça, queridos. Ele viu que R$ 500 não dava para fazer compra nenhuma. E, queridos, ele valorizou a esposa dele. Deus me usou ali, o Espírito Santo me usou para falar com aquele homem, tanta coisa. Eu tenho certeza que a partir daquele dia ali, ele falou, irmã, muito obrigada por você ter entrado no meu caminho, me desculpa eu ficou pensando que eu queria fazer um lanchinho, curtindo minha cara. E, queridos, foi uma lição para aquele homem. Ele disse que a partir daquele dia ele não ia mais duvidar da esposa dele, ia dar mais dinheiro, ia valorizar mais. Quanto que era complicado, ele não sabia os preços das coisas, ficava duvidando da esposa. Mas, queridos, eu quero dizer que quando chegou no final de tudo, quando chega até a casa, que o Espírito Santo me leva, me dirige os passos para chegar naquela casa. E quando eu chego ali, vou visitando as casas, fazer oração e tal, e ali eu chego e vejo a necessidade das pessoas. Naquele momento ali, eu vejo o poder de Deus, quanto é maravilhoso, queridos. Vale a pena esse trabalho árduo, vale a pena servir a Deus. Porque salvar a vida de um irmão, no momento que ele está no sufoco, queridos, não é fácil, queridos. A vida não é fácil nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas eu quero dizer que quando nós servimos a Cristo, por mais difícil que seja, aparentemente, vale a pena. Porque nós vamos viver eternamente ao lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Tá bom, queridos? Já escureceu aqui. Feliz sábado para vocês, tá? Bom descanso e fiquem com Deus. Tchau, tchau, queridos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Deixa o like, senta o dedo no like, faça o seu comentário, se inscreva no canal, toca o dedinho em inscrever-se e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos em suas redes sociais. Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.